Bom dia, meus queridos irmãos. Com alegria, voltamos na manhã deste domingo à nossa escola bíblica virtual. É um prazer ter você, ter a sua família, ter a sua companhia conosco, que juntos celebremos, nos alegremos, que juntos possamos oferecer a Deus o nosso melhor. E que na manhã desse dia o Espírito do Senhor esteja falando ao seu coração, falando à sua família, transformando a sua história, a minha história e assim abençoando ricamente a cada um de nós. Quero deixar para a sua meditação alguns versículos do Salmo de número 24. Assim nos diz a palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este recebe do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Sejamos nós esta geração que busca o Senhor e que há de habitar na presença do Senhor. Eu quero orar com você neste momento. Pai, eu quero bendizer o teu nome, dar graças pela semana, bendizer a ti pelo novo dia, louvar ao Senhor por este domingo, entregar aos teus cuidados, ó Pai, cada pessoa que está conosco por meio deste canal, que a palavra do Senhor lhes chegue ao coração, que seja um tempo de celebração, um tempo de alegria, um tempo de renovação, de entrega aos cuidados do Senhor. Fala aos nossos corações pela vida de Nelson nesta manhã, usa cada pessoa participante aqui no nosso chat, nesse nosso espaço, e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Conforta cada coração, consola todas as famílias e derrama bênçãos dos céus sobre o teu povo. Nos entregamos aos teus cuidados, ó Pai, e te pedimos, queira falar conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o seu coração esteja receptivo para ouvir o que Deus tem a lhe falar na manhã deste dia. Continue conosco em mais um tempo de louvor ao Senhor. Em seguida teremos a nossa chamada para EBV e uma novidade, algumas fotos já da nossa reforma, da obra da igreja, e na sequência você vai poder dedicar ao Senhor os dízimos, as ofertas, a sua vida, consagrando-se assim ao Senhor. Que Deus nos abençoe na manhã deste dia. Coração
Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim, toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim. E aí, família da PIB Natal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Eu tenho dois recados para vocês. O primeiro é das crianças. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. As crianças vão ter escolinha bíblica virtual. Pega o celular do papai, pega o celular da mamãe, pega o computador da mamãe, pega o computador do papai e vai pra escolinha bíblica. E a segunda novidade é para todo mundo. Quando a musiquinha toca, todo mundo pode ofertar. Eu já tô no celular aqui da mamãe, ó, ofertando. Tchau! Louvamos a Deus por esse momento de dedicação e eu quero orar, agradecendo pelos bens consagrados. Pai, muito obrigado por cada dízimo e oferta que foram dedicados ao Senhor. Abençoa estes recursos, ó Deus. Muito obrigado pelo início das obras de reforma do templo, daquela casa de adoração onde juntos cultuamos ao Teu nome.
Queira, meu Deus, abençoar toda a execução desta obra, seja com os trabalhadores que ali estão, seja com a equipe, Pai, que está cuidando da gestão. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão ofertando, contribuindo, e que aquele lugar seja um lugar de acolhimento para todo aquele, ó Pai, que queira ouvir a voz do Senhor. Fala ao coração das pessoas, ó Pai, a partir daquele lugar e a partir das nossas vidas, onde quer que nós estejamos. Obrigado por cada família, por cada irmão, irmã que agora pôde dedicar-se em forma de entrega dos bens ao Senhor. Abençoa-nos agora nesse tempo de estudo da IBV, que os nossos corações, nossas mentes estejam receptivos para ouvir aquilo que tens para nos ensinar. Abençoa o teu filho, ó Pai, que vai estar nos ministrando, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, eu quero que você se sinta à vontade neste momento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Escola Bíblica Virtual. Neste momento a gente tem trabalhado e estudado todas as parábolas da Bíblia. É óbvio que são muitas e a gente fez uma seleção de algumas que a gente acha mais interessante. E eu convido você a, nesse momento, pegar a sua xícara de café, pegar o seu chá, a sua água, sentar-se confortavelmente e prestar atenção a tudo aquilo que a gente quer conversar hoje. Muito bom, muito bom. Hoje eu quero convidar você a ler comigo o texto de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 27. Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 27. A gente tem utilizado a versão que se encontra, é a Nova Almeida Atualizada, é a versão da nossa Bíblia de Estudo do Discipulado, é uma Bíblia de Estudo que a gente tem trabalhado na nossa igreja. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo discipulador, entre em contato com o pastor Edson e veja como você pode, então, refletir e aprender como impactar positivamente a vida das pessoas que estão ao seu redor. Mas vamos ler agora Mateus, capítulo 7, os versos de 24 a 28. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Que texto! Esse é um texto que, durante toda a minha vida, eu sempre achei ele muito impressionante, né? As imagens que esse texto, né, que essa parábola apresenta, as imagens que vêm à minha mente, né? Uma casa construída sobre a rocha, uma casa construída sobre a areia. E aí eu quero pensar exatamente sobre esse momento, né? Jesus, ele está terminando o seu Sermão do Monte. Aquele sermão que ele fala sobre as bem-aventuranças, aquele sermão em que ele já falou com a gente sobre a questão de julgar os outros, olhar o cisco no olho do irmão e não olhar a própria trave, né? O toco de carnaúba que está dentro do seu próprio olho. Essas questões sobre tomar cuidado com os lobos que vêm no meio das ovelhas, não dar as pérolas aos porcos. Então, várias imagens importantes apareceram nesse Sermão da Montanha. E agora, no fechamento, ele traz essa última imagem, né? E a gente consegue construir uma história, né? A gente consegue imaginar uma pessoa que vai sobre a rocha, né? O terreno do território da Palestina, que é o território da época de Jesus, o território de Israel, é um terreno pedregoso, é um terreno
de várias nuances, né? E entre essas nuances você tem os desertos de pedras, né? Não são os desertos como a gente imagina, como o deserto do Saara, né? Como dunas, né? De areias e tudo mais, mas alguns desertos que são pedregosos, né? São desertos com rochas, né? Com pedras, desertos cinzentos. E nesses desertos, né? Ou nessas regiões rochosas, é óbvio que construir uma casa é algo muito complicado, né? Construir uma casa se torna um pouco mais difícil, né? Quando você vai cavar a fundação, fazer os alicerces, né? Cavar sobre a rocha é muito mais complicado. Você desgasta as suas ferramentas, você desgasta o seu material, você se desgasta muito mais fisicamente, o tempo de trabalho é muito maior. E aí a gente tem em mente essa imagem, né? Alguém construindo a sua casa sobre a rocha. E é uma imagem que não é fácil. Qualquer coisa de se fazer sobre uma rocha é mais difícil, né? Até mesmo instalar uma barraca, até mesmo acampar sobre uma rocha pode ser uma situação um pouco mais complicada. E aí nós vemos então essa primeira imagem, né? E uma comparação imediata que Jesus faz no verso 24 é que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Prudência. O que significa a prudência? O que significa ser prudente? Ser prudente, né, é exatamente você se precaver. Eu lembro de um EBV que a gente já trabalhou uma vez, que eu comentei sobre a visão aristotélica, a visão de Aristóteles, aquele filósofo da antiguidade, a visão de que a felicidade humana ela está baseada no equilíbrio, em que você não pode nem ser ousado demais, ou seja, se arriscar sem pensar nas consequências, e você também não pode ser medroso demais, porque aí você vai perder todas as oportunidades que passar pela sua vida. O homem prudente, então, para Aristóteles é aquele homem que ele nem é ousado demais, ele não corre riscos desnecessários, mas também ele não é medroso demais, ele é cuidadoso, é uma pessoa precavida, é uma pessoa que pensa no futuro e pensa nas consequências dos seus atos. A prudência também diz respeito a várias outras questões. Eu lembro agora de Sêneca, né, um filósofo da época de Nero, né, do século I, que ele falava sobre a prudência de tratar bem os escravos, né? O senhor que trataria bem os seus escravos com humanidade, reconhecendo eles como iguais, seria uma pessoa prudente, né? Porque você tratar como inferior, tratar mal aqueles que preparam a sua comida, aqueles que moram com você, aqueles que protegem o seu sono, realmente não é prudente tratá-los de maneira ruim, né? Você tratar mal uma pessoa que vai preparar a sua comida realmente é complicado, né? De qualquer forma, a prudência, ela diz respeito a uma série de atos. E quando a gente pensa sobre o que é ser prudente, sobre o que é ser cuidadoso, uma série de símbolos e expressões vem à nossa mente. A prudência ela está ligada à sabedoria, ao fato de você não só ser inteligente e conhecer como as coisas funcionam, mas você saber utilizá-las da melhor forma possível. A questão não é você ter a melhor ferramenta, mas você, com as suas ferramentas, poder construir da melhor forma possível. A construção diz respeito a uma série de outros elementos. Se eu for pensar sobre a própria imagem de construção e o que isso simboliza, né, nós podemos pensar em muitas coisas. Existe uma linha da pedagogia e da reflexão sobre a psicologia humana que é o construtivismo. O construtivismo ele vai refletir, por exemplo, sobre como as pessoas aprendem a linguagem, como as pessoas aprendem a andar, como as pessoas constroem os seus símbolos. Houve um estudioso, e aí é considerado o pai do construtivismo, que é o Vygotsky, e o Vygotsky ele concebeu uma série de reflexões sobre como a linguagem era construída. Então, primeiro o bebê apontava para um objeto que ele queria e ele
na verdade, só queria pegar aquele objeto. A mãe interpretava então que aquele bebê ele está querendo, na verdade, pegar aquele objeto. E aí o bebê percebe que quando ele estica o braço, as atenções dos pais se voltam para o objeto que ele quer. Essa ideia é exatamente a ideia em que, no momento em que a criança percebe que um gesto gera determinada ação, então essa criança começa a formar os seus símbolos. E a partir disso ela começa a entender que não só os gestos, mas os sons também direcionam a ação das pessoas. Nesse momento, a criança começa a construir a linguagem. A vida da gente como um todo, então, é uma série de construções. Nós construímos, né? Nós fazemos hipóteses, nós começamos a entender como é que o mundo funciona e nós vamos construindo a nossa personalidade, construindo a nossa linguagem, construindo a nossa identidade, construindo as nossas projeções de futuro, os nossos sonhos, as nossas perspectivas. Existem algumas vertentes que dizem que, mais do que a construção, é importante que as pessoas desconstruam tudo aquilo que está mal organizado. De qualquer forma, independente da teoria, é interessante a gente pensar essa imagem que Jesus fez e que construir a casa, né, construir algo de maneira sólida, diz respeito a prestar atenção e guardar, como quem guarda um tesouro, proteger e seguir aquilo que ele acabou de dizer. As palavras de Jesus, o sermão da bem-aventurança, todas aquelas imagens, todas aquelas palavras, bem-aventurados mansos, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Guardar essas coisas diz respeito a guardar a própria vida, né? O próprio ambiente, a própria residência sobre um lugar sólido. Às vezes a gente não para pensar sobre o preço que a gente precisa pagar para construir alguma coisa. Nada nessa vida é de graça, né? Tudo se dá com muito esforço, né? Tem uma expressão do pessoal que faz exercício físico, né? Dos halterofilistas e de tudo mais, que é no pain, no gain, né? Não há pagamento, não há ganho. Se você não pagar um preço, você não tem como usufruir, então, de alguma coisa benéfica que o exercício possa te trazer. Tudo na vida tem um preço. A vida não é do jeito que a gente espera. A vida não é fácil. A vida ela é muitas vezes complicada. Até mesmo a pessoa mais prudente, até mesmo a pessoa mais cuidadosa, até mesmo o construtor que com toda dificuldade construiu a sua casa sobre a rocha, isso não isenta essa pessoa de enfrentar tempestades, lutas, tribulações. Quando a gente vê aqui no verso seguinte, o verso 25 diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios. É interessante essas imagens, a gente viu que o paralelismo diz respeito à poesia hebraica, então é como se Jesus estivesse fazendo praticamente uma poesia aqui, ele está como um poeta cantando seus versos e ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios. Nós vemos duas imagens aqui antagônicas, violentas e ao mesmo tempo antagônicas. A chuva ela cai de cima para baixo. Aquilo que é telhado, aquilo que está acima, será então atingido. Os rios já é algo diferente. Os mananciais eles brotam do solo. A ideia do rio que transborda é o rio que ele já vai atacando pelo solo. Então é de baixo para cima. Então nós temos esses dois movimentos poéticos, da chuva que cai, do rio que transborda e um outro movimento poético que diz com relação aos lados. No caso, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Então nós temos o sopro, algo que seria relativamente mais suave, mas traz-se uma ideia de lateralidade, né, do vento que é violento, e o vento que não é só no sopro. Então, seja uma brisa, uma ventania, ele bate com força contra aquela casa. Então você tem a imagem de soprar, a imagem mais agressiva de bater com força. É um sopro, é bem mais suave, ainda que você tenha um sopro forte, você tem uma imagem muito mais violenta e muito mais física relacionada à agressividade
de bater, mas não só bater, mas com força. É um vento que ele se torna praticamente sólido. E essa imagem é uma imagem muito poética. Então nós temos esse movimento de dificuldade que vem de cima para baixo, a dificuldade que vem de baixo para cima, a dificuldade que vem pelos lados e se joga com violência, seja suave ou com violência. Toda essa dificuldade ela vem sobre o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha não nos impede de enfrentar crises, independente de qual lado vem essa crise. Seja de cima para baixo, e aí todas as relações hierárquicas, às vezes é um superior, às vezes é alguém que está acima de você, às vezes é alguém que tem mais dinheiro do que você, às vezes é um poder político maior. É uma força que vem de cima para baixo, de baixo para cima, às vezes coisas simples, às vezes problemas que nos cercam, às vezes é um ladrão, às vezes é alguém que na sociedade ele é visto como inferior, ele é visto como alguém que está embaixo, mas essa pessoa então nos apunhala pelas costas e de repente nós nos vemos em dificuldades. Enfrentar crises, seja de onde elas venham, seja por onde qual o caminho por onde elas chegaram até nós. Isso é algo que faz parte da vida do homem prudente que deu atenção a todas as palavras de Cristo. Isso é muito sério, isso é muito pesado. Nossa vida, o fato de nós andarmos com Deus, o fato de nós buscarmos um fundamento sobre a rocha, isso não nos isenta de ter que enfrentar dificuldades nas mais diversas direções. E é algo que está relacionado como que às forças da natureza. Então é algo que faz parte da própria existência. É algo que faz parte do próprio existir. Viver e construir algo em meio às dificuldades é algo que faz parte da vida de todo mundo. Nesse momento, assim, de certa forma, ainda que não seja muito consolador, é consolador entender que todos nós estamos no mesmo barco. Independente se você é rico, se você é pobre, se você é homem, se você é mulher, se você é velho, se você é novo, se você é uma criança, se você é um adulto, se você é um idoso, se você tem saúde, se você não tem saúde, tudo aquilo que você construir será um dia posto à prova. Tudo aquilo que você fizer será um dia posto à prova. Seguir as palavras de Jesus, estar atento ao que ele diz, estar atento, então, à sua mensagem, e essa mensagem relacionada ao Sermão da Montanha, de maneira mais específica, para Jesus é ser alguém prudente. E a gente vai agora para o nosso segundo grande movimento poético dessa parábola maravilhosa. Lembrando que as parábolas, elas são formas, de através de uma linguagem figurada, através de uma narrativa figurada, a refletir sobre questões profundas sobre quem Deus é e como ele se relaciona com essa humanidade, qual a posição dessa humanidade perante as grandezas incomensuráveis, refletir sobre as grandezas do reino de Deus de uma maneira simples, de uma maneira que a gente possa entender, a maneira que você possamos entender. Então, olha só. No verso 26, então, a gente vê um segundo movimento que diz respeito àqueles que não prestam atenção ao ensino de Cristo. E diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós temos então a repetição dos mesmos elementos. Então a chuva que cai sobre a casa do prudente é a chuva que cai sobre a casa do insensato. Os rios que transbordam sobre a casa do prudente são os mesmos rios que caem sobre a casa do insensato. Nós temos então as mesmas imagens poéticas, de cima para baixo, de baixo para cima, os ventos que batem do lado, uma reflexão bem séria acerca da realidade da vida. Quando nós prestamos atenção à mensagem que Deus tem para nós, primeiro eu preciso entender qual é a mensagem que Deus tem para mim, qual é a mensagem que Deus tem para você. Você já parou para pensar quais são as palavras que Jesus quer que você guarde? Existe uma série de elementos que estão relacionados a isso.
Primeiro, você precisa acreditar que Deus existe. Segundo, você precisa entender que Deus quis se revelar a você através da sua palavra escrita e através da tradição cristã. Depois você precisa entender que Cristo, sendo Deus, entregando-se na cruz, entregando-se à morte por nós, Ele então, dando a sua vida, nos redimiu e pagou um preço que nós merecíamos por nossas maldades. Nesse processo de entregar-se, Jesus trouxe uma mensagem muito clara aos seus. Essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, ela chega então até nós e ela nos cobra um preço, nos cobra uma postura. É necessário a nós guardarmos esta palavra, guardarmos essa mensagem. Uma mensagem que é objetiva, uma mensagem que é clara. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, observar e ter uma vida digna, entregar-se à ação do Espírito Santo. Todos esses elementos têm sido explicados por teólogos, exemplificados pelas mais diferentes versões de tradução da Bíblia. Nós gastamos muito tempo com livros e com explicações, mas se você não guardar essa mensagem, de nada adianta. Não existe nada na sua vida que você não tenha que pagar um preço por isso. Para você ter uma carreira, é necessário investir tempo nela. Se você é um carpinteiro, se você é um marceneiro, você tem que investir muito tempo nos seus materiais, escolhendo esses materiais, afiando as suas ferramentas, preparando, moldando, até que você tenha uma obra que realmente vale a pena e possa pagar suas contas. Não existe nada pela qual a gente não tem que pagar com o nosso próprio suor. Essa é uma mentalidade, essa é uma mensagem que tem sido passada e vivenciada por todas as pessoas, de todas as eras, de todas as épocas. Não tem como eu ter uma colheita se eu não suar e não trabalhar o solo. Não tem como eu ter um bom estudo ou ter boas notas se eu não me debruçar sobre os livros, se eu não me esforçar sobre determinada coisa. Nada então vem de graça. A própria salvação que nos chega de maneira gratuita, ela teve um preço. E às vezes nós vivemos numa sociedade das facilidades, uma sociedade em que nós vemos milionários de repente surgirem a partir de programas de computador, a partir de redes sociais. Nós temos vários exemplos aí de milionários que do nada, aos 20 e poucos anos, conseguiram ganhar muito dinheiro. Na vida real, essas são exceções. Essas são exceções. E não tem como eu construir uma vida sólida se não for através de muito estudo e muito trabalho. Alguns definem essa perspectiva como uma ética protestante. É uma ética capitalista, que eu tenho que me enquadrar então ao trabalho duro, a uma força de trabalho superior, e aí a partir daí eu vou conseguir construir alguma coisa. Mas nós não enxergamos apenas dessa forma por uma questão teológica, pura e simplesmente. Mas isso diz respeito à nossa própria realidade. De uma maneira mais simples, a grande questão é que, se a casa é sólida, nós teremos então um futuro sólido. Se a casa é construída sobre um ambiente arenoso, um ambiente não sólido, então o nosso futuro não está garantido. Construir a casa sobre areia, construir a mais bela casa com os mais belos materiais, de nada valem se não estiver sobre algo sólido. Nós precisamos dedicar tempo para coisas que valem realmente a pena. Às vezes a gente quer ser abençoado ou quer ter a solução para os nossos problemas, mas a gente não quer pagar o preço que isso envolve. Às vezes eu quero ter uma família abençoada, às vezes eu quero ter um bom casamento, mas isso envolve investir tempo, investir de maneira intencional no relacionamento. Ter uma casa sólida não significa apenas pagar as contas e fazer a feira todo mês. Ter uma casa sólida não significa apenas estudar para as provas. Ter uma casa sólida significa fazer algo além. É aprofundar-se muitas vezes sobre algo que ninguém vê. Às vezes as pessoas me perguntam: nossa, Nelson, como você é inteligente? Nossa, Nelson, como é que você conseguiu ser professor da universidade? Tudo tem um preço. O mesmo tempo investido numa aula
apenas ensinando, eu tenho que investir muito mais tempo apenas planejando. A edição, por exemplo, dessa EBV, ela me custa 5 até 10 horas de trabalho, só recortando imagens, escolhendo, fazendo seleções, e passam em alguns minutos, no máximo 40, 1 hora. Muito mais tempo, 10 vezes mais é investido no tempo de preparação, de estudo. Não tinha nem falado no tempo de estudo. Geralmente é 1 semana estudando um texto bíblico e aí muito mais tempo, 10 horas para fazer a edição. O que eu quero dizer para você é que tudo na vida envolve investimento. Às vezes a gente sofre muito porque a gente não quer ter que enfrentar as crises, mas as crises fazem parte. Todos nós temos que enfrentar crises. E se você não enfrenta a crise nesse momento, em algum momento da sua vida você vai ter que enfrentar. Às vezes na nossa infância ou na nossa juventude, a gente não sente muito o impacto das crises porque os adultos e as pessoas que estão ao nosso redor é que estão enfrentando as crises por nós. Mas sempre alguém tem que pagar o preço para que alguém usufrua de alguma coisa. Até mesmo a salvação, alguém teve que pagar. Alguém pagou o preço. Nada é novo debaixo do sol. Nada é de graça debaixo do sol. No que você tem investido? Tente se imaginar daqui a 5 anos. Como você quer estar daqui a 5 anos? Tente imaginar também nas crises que podem surgir daqui a 5 anos. Tente se imaginar daqui a 10 anos. Como você vai estar daqui a 10 anos? Quais crises você vai enfrentar? Talvez você entenda, não, eu já sou velho demais, eu não vou construir muita coisa. Mas o que você pode fazer agora para ajudar os jovens? Para ajudar aqueles que estão no processo de construir alguma coisa? Todos nós temos um papel importante no reino. E se nós não estamos diretamente construindo, talvez você pense, eu já construí tudo que eu queria construir, ou talvez você esteja num momento de crise, eu não consegui construir aquilo que eu sonhava. Independente da sua situação, nós temos um papel de corresponsabilidade com aqueles que estão ao nosso redor. Tente pensar não apenas no que você quer construir, mas no que as pessoas ao seu redor estão querendo construir. Como você pode ajudá-las, como você pode colaborar com a vida delas. Uma casa sólida, uma casa perene, uma casa que enfrenta tempestades por todos os lados, é uma casa que exige manutenção também. Às vezes a gente pensa que, não, eu vou construir, vou investir toda a minha juventude e vou chegar em determinado topo. Às vezes eu penso dessa forma, mas nós precisamos também pensar nas manutenções que virão, nas crises que virão, nos materiais que se desgastam, nas portas, nas janelas, que às vezes precisam ser trocadas. Às vezes não são forças de cima e de baixo, às vezes é um cupim que devora a casa por dentro. São imagens tão fortes, imagens tão lindas, mas que nos levam a refletir. Refletir que a nossa vida muitas vezes é envolta por crises. Refletir que às vezes o insensato, tanto o sensato, eles enfrentam crises da mesma maneira. Mas o insensato é aquele que pensa, se eu vou enfrentar crise, então para que eu vou me desgastar? Se todo o meu trabalho vai ser em vão, então para que eu vou me desgastar tanto? Vou tentar o caminho mais fácil, vou tentar o caminho mais leve, vou tentar o caminho mais simples. Mas eu quero dizer uma coisa para você, independente da sua idade. No Instagram, ninguém coloca a sua pior foto. No Instagram, ninguém posta o seu pior momento. No Instagram, ninguém publica o seu momento mais vazio. Independente da rede social. As pessoas, elas expõem, e mesmo que elas coloquem uma lágrima ou uma mensagem triste, elas selecionam aquilo que elas querem que os outros vejam. O que nós vemos nas redes sociais é apenas uma capa, é uma superfície. As noites de estudo, as dificuldades, os sofrimentos, as lutas de um relacionamento, isso a gente não vai encontrar facilmente numa postagem numa rede social. Seu momento de luta, seu momento de dificuldade,
no momento em que a crise bater com força a sua porta, a casa que você construiu, é nesse momento que você vai descobrir se você agiu de maneira prudente ou não. Se você agiu como insensato, construindo rapidamente sobre a areia, ou se você agiu como prudente, construindo com força e trabalho sobre a rocha. Eu gostaria de trazer uma outra mensagem hoje. Eu gostaria de dizer uma outra coisa. Mas a mensagem que eu tenho hoje para dizer para você é que se você não der duro, se você não se esforçar, você não vai conseguir mudar a vida que você tem. Se você está satisfeito com a sua vida, se você está satisfeito, então fique alerta, porque as crises vão chegar e a sua casa precisa ter a manutenção necessária para enfrentar as crises. E se você está construindo nesse momento, escolha o melhor material. Vá devagar. Não dá para construir uma casa do teto primeiro. Não dá para construir uma casa de uma vez só. Não adianta você comprar todos os materiais de uma vez se primeiro é necessário construir um alicerce. Pense sobre o seu futuro. Reflita em como você quer se enxergar, não só sozinho, mas dentro de um reino, dentro do reino de Deus, dentro de uma comunidade a qual você tem a responsabilidade de abençoar. Pense como você quer estar na sua vida daqui a 5, daqui a 10 anos, no seu relacionamento e que nível de relacionamento você quer construir daqui a 5, daqui a 10 anos. Às vezes, nós somos chamados a lidar com as frustrações e os nossos sonhos não se realizam. Mas se você construiu, se você investiu sobre o fundamento certo, as tempestades virão e a sua casa, aquilo que você construiu, não desabará. Telhado pode voar um pedaço. Às vezes vai perder algum móvel, alguma mobília. Mas a sua vida e a vida daqueles que estão com você na sua casa estará intacta. Fique atento a isso. E que nesse momento de tantas crises que nos cercam, que a gente consiga pensar qual é o fundamento correto. Esse texto aponta para as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são o maior fundamento. E delas toda a autoridade é construída. Não esqueça das palavras de Jesus. Não esqueça de compreender as palavras de Jesus. O nosso tempo é pequeno e eu não tenho como explicar o que significa tudo isso. Eu não tenho como dizer o que significa todas as palavras de Jesus, mas leia a palavra, leia os evangelhos, tente pensar e pergunte para Deus no momento de oração: Deus, o que você quer dizer como palavra? O que você quer que eu guarde? E aí, nesse momento, no momento em que você começar a entender que palavras são essas, no momento em que você começar a fundamentar a sua vida, os seus planos e os seus projetos sobre essas palavras, então você será considerado uma pessoa prudente. Seja prudente, guarde a sua vida, guarde a vida daqueles que estão ao seu redor. Não seja irresponsável construindo fundamentos sobre a areia. Tenha uma boa semana e que Deus os abençoe. Que bênção, meu irmão, você que esteve conosco em nossa EBV desta manhã, você que interagiu conosco aí no chat, que contribuiu, que participou, que refletiu, que esta palavra que foi ministrada pelo nosso irmão Nelson neste dia tenha chegado ao seu lar, à sua vida, ao seu coração. Muito obrigado, Nelson, por mais uma vez abençoar a nossa igreja com o ensino da palavra de Deus. Quero convocar você para estar conosco logo mais à noite. Hoje à noite teremos o culto de celebração por missões nacionais. É o momento de se consagrar, de se entregar, de assim abençoar a obra de evangelização em nossa grande nação. Na noite de ontem, nós tivemos um momento muito lindo que foi a celebração dos 40 anos da Associação Batista Leste. Esse trabalho, meus irmãos, é resultado da visão cooperadora, da visão missionária do povo batista. Então, que neste domingo você possa cooperar com a obra missionária e assim abençoar a causa do Senhor. Quero caminhar para o encerramento da nossa EBV neste domingo, desejando ter a sua presença conosco logo mais às 18 horas. E na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui
neste mesmo canal para o nosso momento de culto da semana, quando oramos pelos pedidos, compartilhamos as necessidades, refletimos na palavra e nesta próxima quarta estaremos recebendo também um casal de missionários, eles que atuam ali na região ribeirinha, no Amazonas, no estado do Amazonas. Você vai estar conosco na quarta-feira. Se você não puder ofertar hoje no culto da noite, faça-o na quarta-feira, mas não deixe de abençoar a obra missionária. Quero orar, encerrando o nosso trabalho dessa manhã, mas na sequência teremos ainda mais uma mensagem musical. Deus, obrigado pelo ensino desta manhã, obrigado pelas pessoas que estiveram aqui conosco, graças te damos pelas atividades deste domingo. Abençoa o culto de hoje à noite, o momento missionário, o despertar da tua igreja. Nós agradecemos pela existência da nossa Associação Batista Leste, pelo trabalho de comunhão das igrejas, pela cooperação com a evangelização da nossa cidade, da nossa região. Pai, eu quero dedicar ao Senhor a gratidão por esse momento. Muito obrigado, bendito seja o teu nome. Conduz-nos em paz, em segurança, seja com cada família e com o teu povo na manhã deste domingo e em todo este dia. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa bem interessante para vocês. Hoje pela manhã, em nossa EBV com as crianças, imagina que as crianças queriam fazer uma reivindicação a Abner, né? No tocante à obra que está sendo feita. E hoje pela manhã, em nossa EBV, a Abner parou para ouvir as crianças, acolhendo ali as ideias deles. E é bem interessante ver o envolvimento da nossa igreja, desde as crianças, os adultos, querendo participar de alguma forma deste momento de reforma da igreja. Isso é ser igreja, quando ela afeta o coração de toda a família, desde as crianças até os mais idosos. E que seja assim, meus irmãos, para a alegria de todos nós, mas também para a honra e glória do Senhor. Amém? Fique ainda com o louvor final dessa manhã e que Deus nos abençoe neste domingo. Quando o vento está nervoso
Hey.